Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, versículos 19 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. É hora de falar com Deus. É momento de ouvir o Senhor. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, glorificado, enaltecido, honrado seja o teu nome sobre toda a terra, sobre todo o universo. Porque não existe um Deus criador igual a ti. Tu és o único Deus, o Deus criador de todas as coisas.
O Deus que criou o ser humano, a mais singela criação do Senhor. Tu és o nosso Deus Pai. Tu és o Deus que cuida de nós de uma forma misericordiosa. Tu és um Deus que cuida de nós com amor infinito, um amor ágape, cujas virtudes só encontramos em Deus. Obrigado, meu Pai, pela tua benignidade, pela tua paciência para conosco, pois dia a dia pecamos contra ti, seja em pensamentos, atos, comportamentos. Ó, meu Deus, nos ensina o teu caminho, através da tua palavra. Nos corrige, nos coloca, ó Senhor, diante de ti, para sermos corrigidos e nos tornarmos cada vez mais, segundo a tua vontade, a imagem e semelhança de Cristo. Nos abençoa, ó Deus. Tu conheces as nossas necessidades. Nesta oração não vou mencionar, porque tu já sabes, antes mesmo de pensarmos. Quanto mais se abrirmos a boca. Ó, meu Deus, atende a nossa oração, as nossas súplicas. Mas tem um pedido muito especial que eu quero fazer. De uma forma até mesmo individual, mas que creio eu seja acompanhado pela coletividade que estão a ouvir, a participar deste culto racional. É preocupante, Senhor, para a humanidade, a guerra, a insanidade da guerra, as atrocidades, a desumanidade, tudo contrário aos teus ensinos. Quer seja de um lado, quer seja de outro. Não há justiça na guerra, ó Deus. Não existe justiça na guerra. Porque o que existe na guerra é maldade, é ganância, é vaidade, é interesses de domínio. E, portanto, meu Deus, promove a paz. Sim. Movimenta homens sábios, equilibrados, para realizar, então, uma intervenção de paz no mundo, que neste momento, Senhor, passa por um risco muito grande de um desentendimento bélico mundial. Nos socorre, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. O tema do nosso culto racional de hoje tem como título a decisão de salvar-se a si mesmo. É isto mesmo que você ouviu. O tema do nosso culto racional de hoje tem como título a decisão de salvar-se a si mesmo. O texto base do sermão, Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 31, que foi lido, registra uma parábola, um recurso didático de linguagem que Jesus utilizou pelo menos 40 vezes em seu ministério de ensino, sendo a parábola um instrumento pedagógico em que se ilustra
por meio de uma curta história, uma verdade moral e espiritual. Esta parábola, conhecida como a parábola do homem rico e Lázaro, é a única parábola que Cristo mencionou o nome de um personagem chamado Lázaro. E esta evidência, segundo a conclusão de eruditos da Bíblia Sagrada, determina que esta história é real. Nesta parábola, Jesus apresenta dois lugares: o céu, o paraíso, e o inferno, lugar de tormentos. O pai Abraão aqui representa o próprio Deus. Moisés e os profetas que são mencionados por Abraão são ministros de Deus. Os dois homens, finalmente, mencionados, um rico, com nome não mencionado, que fala também da sua família. E, por fim, um mendigo leproso, chamado Lázaro, que quer dizer Deus socorreu, Deus ajudou. Vamos interpretar de uma forma pedagógica e também espiritual todos os acontecimentos e diálogos aqui registrados, para então ter uma mensagem central do que Jesus queria que todos nós, porque ele registrou em sua palavra, que todos nós aprendêssemos, gravássemos na nossa mente, no nosso ser, no nosso coração. O primeiro acontecimento que é registrado neste texto é o estilo de vida do homem rico e do mendigo Lázaro, o homem leproso. O rico, ele vivia uma vida regalada, com ostentação. Diz a palavra que ele estava com vestes de linho finíssimo, sem se preocupar com a sua vida espiritual. E esta foi a negligência deste homem rico. Não o fato de ser rico, mas não se preocupava com a sua vida espiritual. Já Lázaro vivia uma vida sofrida, doente, um leproso, onde os cães lambiam seus ferimentos. Lázaro se alimentava dos restos de comida da porta do rico. Mas não foi negligente no cuidado da sua vida espiritual. Então preste atenção neste primeiro ensinamento. Que estilo de vida hoje você tem, eu tenho, com relação ao segmento, à parte da vida espiritual? Eu tenho cuidados com a minha vida espiritual? É momento de pausa para a reflexão. Eu tenho cuidados para me relacionar com o meu Deus Criador? Na sequência, há um sepultamento. Porque tanto o homem rico como o mendigo Lázaro, eles vão à sepultura. Mas há uma diferença. E a primeira diferença que a Bíblia menciona
é que o rico morreu e foi sepultado. Simplesmente isto. O rico morreu e foi sepultado. Mas o mendigo Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu, para o paraíso. Os anjos são mensageiros do Senhor. E, portanto, receberam ordenanças. E, neste sentido, quando Lázaro sucumbiu na sua vida terrena, isto é, sua morte física, Deus ordenou que os anjos do Senhor viessem até Lázaro, mesmo morto fisicamente, mas não espiritualmente, porque ele cuidava da sua vida espiritual. E o Senhor determinou que os anjos o levassem para o paraíso, para a presença do pai Abraão. O homem rico estava morto, agora, neste momento, fisicamente. E também morto espiritualmente. E a morte espiritual é a separação da pessoa de Deus, de forma definitiva, de uma condenação eterna. Esta é a morte espiritual. Lázaro estava morto fisicamente, mas vivo espiritualmente. E por isso foi levado à presença de Deus pelos anjos do Senhor. Na sequência, podemos observar que o texto fala de um lugar de destino, tanto para o homem rico, como para o mendigo Lázaro, o leproso. E neste sentido, o lugar do homem rico, infelizmente, é mencionado como o Hades, o inferno, lugar de permanentes tormentos, de permanentes sofrimentos. Porque é isto que o homem rico relata, que ele estava a sentir naquele lugar. O Hades, que significa o inferno. Mas para o mendigo Lázaro, o leproso, diz que ele estava no seio de Abraão, ao lado do pai Abraão. E o homem rico viu Lázaro sem lepra no céu, ao lado de Abraão. O homem rico viu Lázaro do lado do pai Abraão, sem lepra, totalmente limpo das suas feridas no paraíso. Um corpo transformado, um corpo regenerado, um corpo incorruptível. Estava ali ele a usufruir das benesses do céu. É uma questão de escolha. Demais. É uma questão de decisão. A decisão de salvar-se a si mesmo. E a decisão de salvar-se a si mesmo perpassa pelo reconhecimento de Cristo como Salvador, em que ele foi à cruz do Calvário. Lá foi morto e sepultado. Mas ao terceiro dia ressuscitou para perdoar os seus pecados, os meus pecados,
para nos garantir uma ressurreição, para nos garantir um lugar de vida eterna no paraíso, onde Lázaro estava, conforme mencionado na parábola manifestada, contada pelo nosso Senhor Jesus. O homem rico faz um pedido. Olha qual foi o pedido. Um primeiro pedido. Ele fez 3 pedidos, mas vai fazer o primeiro. Tentando sanar, diminuir as consequências de seu estado de sofrimento, de condenação eterna naquele lugar. E o primeiro pedido do rico a Abraão foi clamor por misericórdia. E pede para Abraão misericórdia, perdão. E pede para Abraão mandar Lázaro molhar a ponta do seu dedo com água e refrescar a sua língua, pois ele estava atormentado e em meio a fogo ardente naquele lugar. Vem a resposta do pai Abraão, dizendo: Abraão então disse ao rico que em vida física ele só se preocupava com ostentação, com materialismo, e por negligenciar a sua vida espiritual, isto é, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com o Senhor. Não orava, não jejuava, não lia e nem meditava na palavra, não tinha um relacionamento de intimidade com o Senhor. E por isso ele estava num lugar de tormentos. E diz mais o pai Abraão: Lázaro, por ter tido uma vida sofrida, mas essa não foi a causa de ele estar no paraíso. Mas apesar de ele ter tido uma vida sofrida, ele se voltava para Deus. E por isso era consolado a partir do céu na sua vida terrena. Diz ainda Abraão para o homem rico: existe um grande abismo entre o céu e o inferno. E quem estiver num deles não pode passar para o outro lado. Quem estiver no paraíso e quem estiver no Hades, que é conhecido como o inferno, do inferno não pode passar para o paraíso, do paraíso não pode passar para o inferno, porque existe um grande abismo entre esses dois locais. É o que diz a palavra de Deus. Glorificado e exaltado seja o nosso Senhor por isto. O homem rico faz um segundo pedido a Abraão, porque não era possível Lázaro molhar o seu dedo e refrescar a língua do homem rico, porque o lugar é de tormento e de muito calor. Ele pede para Abraão, o homem rico, no seu segundo pedido, mandar Lázaro testemunhar a sua família, ou seja, a família do homem rico, sobre a salvação em Cristo, de forma que os seus 5 irmãos que ficaram na terra, vivos fisicamente, mas no entanto mortos espiritualmente, não fosse para o lugar de tormentos onde ele
o rico estava. Vem então a segunda resposta do pai Abraão a este pedido, para Lázaro testemunhar a família do homem rico, que o lugar onde ele estava era de tormentos e que para lá ele não queria que seus irmãos também fossem. E a segunda resposta de Abraão foi que todos ouçam a Moisés e aos profetas. Ou seja, contextualizando para os dias de hoje, quem tem ouvidos, ouçam e creiam nos profetas que pregam a salvação em Cristo. Porque esta é a missão daquele que é chamado e vocacionado para o ministério de Deus. Pregar a salvação em Cristo. E não se embaraçar com as coisas deste mundo. Nossa missão, como profeta de Deus, pregar a salvação em Cristo. E por isso Abraão diz para o homem rico que os teus irmãos ouçam o que os pregadores estão a falar. A salvação é só em Cristo. Não existe outra salvação. Não existe outro meio de salvação. E aí está exatamente o que diz o título do nosso sermão. A decisão de salvar-se a si mesmo. Como é essa decisão? Decidindo entregar a tua vida a Jesus. Reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz, para que, pelo perdão dos teus pecados, você tenha a vida eterna, a salvação e a vida eterna. Mas há um terceiro pedido do rico a Abraão. O homem rico pede a Abraão que alguém ressuscitado fosse ter com eles. Então eles iriam se arrepender de seus pecados. E aí Abraão responde: como as pessoas não ouvem a Moisés e aos profetas, o que o pai Abraão está dizendo aqui é o seguinte, é que os seres humanos têm um coração endurecido para crer em Jesus, para ter uma comunhão com Cristo, para crer no plano de salvação em Cristo Jesus. O homem tem uma dura cerviz, o ser humano tem uma alta resistência. E por isso, não decidem salvar-se a si mesmo. Então, Abraão diz ao homem rico, como as pessoas não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, contextualizando, por causa da dureza do coração, como já falei, do ser humano, ainda que alguém ressuscitasse dentre os mortos, as pessoas não acreditariam na salvação e na vida eterna. Por causa da dureza de coração. E é isto que eu estou a falar a você neste momento. Não se deixe dominar por esta dureza de coração. Não se deixe se dominar por um espírito de incredulidade. Não se deixe dominar por um entendimento de que o cristianismo tem apenas um contexto histórico. Ou uma religião superficial, contexto de religião superficial. Não. O cristianismo é o único meio de salvação para o ser humano, para viver a vida eterna no paraíso. E foi isso que Jesus ensinou aqui. Decida salvar-se a si mesmo.
entregando a sua vida a Jesus. Quero terminar apenas lendo aqui alguns versículos. E pedir que você, com atenção, com muita atenção, ouça o que Deus vai te dizer. Primeiro, Jesus é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12 diz: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se não crermos em Jesus, morreremos nos nossos pecados. João 8, capítulo 23, melhor dizendo, João capítulo 8, versículos 23 e 24, diz: mas ele continuou. Ele quem? Jesus. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou de fato. Morrerão em seus pecados. João 8, 28 diz: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, aqui ele estava se referindo à sua crucificação, saberão que eu sou o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Conheça a verdade para se libertar do pecado, e a verdade é Jesus. João 8, 32 e 36 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho, Jesus, os libertar, vocês de fato serão livres. Só Jesus nos salva da condenação eterna. Só Jesus nos concede a vida eterna. João capítulo 17, versículos 1 a 3 diz: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para o que teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu quero falar mais um pouco sobre esse título do sermão de hoje: a decisão de salvar-se a si mesmo. Só Jesus salva e concede a vida eterna, porque ele veio a este mundo na forma humana ser crucificado por causa de nossos pecados. Foi morto e sepultado, perdoando os nossos pecados, nos reconciliando com Deus Pai, e ao ressuscitar o terceiro dia, após a sua morte, nos concedeu a vida eterna, nos dando então a oportunidade de uma ressurreição para a vida eterna, se crermos em Jesus no dia do Senhor. Pois Jesus, saiba disso, voltará para julgar os vivos e os mortos. Ninguém pode salvar-se a si mesmo, porque a salvação é só em Jesus.
Ninguém tem um mérito para salvar-se a si mesmo. Porque a salvação só pode ser realizada em Jesus. Ninguém consegue merecer a salvação por mérito próprio. Somente Jesus é quem nos salva da condenação eterna. Atos, capítulo 4, versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Este nome é o nome de Jesus. Preste atenção. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Pois nós já mencionamos que a salvação é exclusiva na pessoa do Senhor Jesus. Mas você, agora, onde você está aí? Jesus sabe quem é você. Ele te conhece. Da cabeça à planta dos pés. Te conhece por inteiro. Corpo, alma e espírito. Os teus pensamentos. Toda a tua história. Agora, você, como eu disse, já mencionamos que a salvação é exclusiva na pessoa do Senhor Jesus. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Mas você pode tomar a decisão de salvar-se a si mesmo. Pode tomar a decisão de salvar-se a si mesmo. Decidindo neste momento entregar a sua vida a Jesus, crendo que Ele é o seu Salvador e Senhor. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta palavra nos envia a uma reflexão profunda. Não no sentido da racionalidade, da intelectualidade, mas nos remete a uma análise profunda de nossa vida espiritual. Muitos não se atentam a isto. Ficam ligados, até mesmo preocupados com os problemas, as situações, as condições do viver nesta terra. E se embaraçam, se descuidando, se negligenciando de sua vida espiritual. Creio eu, Senhor, que esta palavra de hoje foi dirigida sem exceção a todos nós, mesmo aqueles que já confessaram a Jesus como seu Salvador e Senhor, e negligenciam a vida espiritual, a comunhão contigo, a oração, a leitura da palavra em meditação, em devoção. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. E que teu Espírito faça com que muitos resolvam, decidam, como diz o tema do sermão de hoje. Realize a decisão de salvar-se a si mesmo, entregando sua vida a Jesus. É com fé que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso
próximo culto racional, palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.